Salve, rapaziada, mais um vídeo aí que tá começando aqui no canal. Seguinte, tava dando uma olhada aqui numa notícia, faz um tempo já, do Al Pacino, que fez lá Scarface, fez o Don Corleone. Ele tinha falado o seguinte, até separei aqui, ó, entre aspas. Eu estava quebrado, eu tinha 50 milhões de dólares, e então não tinha mais nada. Eu tinha propriedades, mas não tinha dinheiro, constatou o ator. Neste negócio, no caso você ser um ator de filme famoso, quando você ganha 10 milhões por um filme, não são 10 milhões, porque depois dos advogados, dos agentes publicitários e do governo, não são 10 milhões, são apenas 4,5 milhões de dólares no seu bolso. E aí, aqui, ele alega que foi fazer depois que ganhou uma grana, foi fazer uma viagem lá com a família lá, e torrou o dinheiro. Ele tinha uma nota guardada lá, só que no final ele achou que era aquela nota, acabou que não era, e foi a época que ele quebrou. E aqui eu parei para pensar o seguinte: a gente é livre? Eu sou livre? Será que você é livre? Ou a gente está preso em, digamos assim, um sistema? E aí eu pensei, caramba, mas que sistema que é esse? Basicamente, eu cheguei na conclusão do seguinte: a gente está preso na nossa própria sobrevivência. E isso daí é muito louco, porque assim, ninguém está livre da nossa sobrevivência. Ninguém realmente vive. Por mais que a gente tenha essa ilusão de que a gente vive, que não precisa sobreviver, nós sobrevivemos todos os dias. Isso daí desde os nossos ancestrais. Um exemplo, nossos ancestrais, eles saíam todos os dias para caçar, isso daí milhares de anos atrás, e nós saímos todos os dias para caçar também. A diferença é que em vez da gente sair atrás de um bezerro, um boi, alguma coisa do tipo, a gente sai todos os dias atrás de dinheiro. Nada mudou. E a gente fica preso a esse sistema até a gente conseguir sair dele. E a única forma de você sair dele é convencendo pessoas e se tornando líder dessas pessoas. Um exemplo que eu queria trazer aqui é a corrida dos ratos. Essa nomenclatura começou lá em 1900, no início de 1900, quando vários cientistas eles pegavam aqueles ratos de laboratório, colocavam naquelas rodinhas lá para eles ficarem girando, e em alguns labirintos também. E eles ficavam lá, né, correndo infinitamente, e os cientistas chegaram à seguinte conclusão: poxa, os ratos, até mesmo sem ganhar nada, eles mantêm o ritmo porque eles têm a ilusão de que vão chegar em algum lugar. Só que no final eles não chegam em lugar nenhum. Só que eles ficam lá girando a rodinha, a vida inteira deles. Eles ficam fazendo isso. E aí é muito parecido em algo que a gente vive nos dias de hoje. Um exemplo, Robert Kiyosaki, que foi o autor do Pai Rico, Pai Pobre, ele trouxe à tona todo esse conceito de corrida dos ratos. Meu, e tá aí, é só você olhar pela janela. Um exemplo, tem uma janela na minha frente aqui, e dela eu consigo ver diversas pessoas indo para os seus trabalhos no mesmo sentido. Não tem quase ninguém voltando. Tô gravando esse vídeo de manhã, tipo, umas 9 da manhã. Todo mundo no mesmo sentido, só indo. Não tem ninguém voltando. E quando dá umas 5 da tarde, quando eu tô aqui em casa, sempre tem pessoas voltando e não tem ninguém indo. Então as pessoas se movimentam iguais, como se fossem esses ratinhos de laboratório. E aí ele chegou nessa seguinte conclusão, que ele até colocou no seu livro Pai Rico e Pai Pobre. Ele utiliza a expressão corrida dos ratos para descrever como muitas pessoas ficam presas em uma rotina financeira fútil. Da mesma forma que os cientistas chegaram à conclusão que os ratos correm e não chegam a lugar nenhum, Robert Kiyosaki trouxe do macro para o micro e falou: algumas pessoas têm um estilo de vida que é o seguinte, elas idolatram tanto o dinheiro ou a necessidade do dinheiro que elas abdicam a sua vida inteira a correr atrás do dinheiro e mesmo assim não conseguem. Isso daí por quê?
efeito manada. E aí eu me peguei pensando nisso daí, tá, mas já que é um sistema de grande massa, que todo mundo está inserido, querendo ou não, como que a gente pode escapar disso daí? Como que a gente pode sair disso daí? Basicamente eu cheguei à seguinte conclusão. Existem pessoas que conseguem escapar, e quem consegue escapar vira um líder. Geralmente essa pessoa que conseguiu escapar desse sistema tem diversas outras pessoas que são lideradas por ela. Um exemplo, políticos, donos de grandes empresas, donos de grandes escritórios corporativos, por exemplo, grandes assets do mercado financeiro. Essas pessoas escaparam porque viraram líderes. E isso daí, abriu minha mente. Eu sempre pensei no seguinte, as pessoas sempre elegem um rei. Então, para sobreviver, é normal que as pessoas se juntem e elejam um líder. E a partir daqui é onde a gente começa para valer esse vídeo, porque quando você é eleito um rei, você tem algumas características que as outras pessoas não têm. E um exemplo aqui, teve uma expedição que ficou conhecida como Expedição de Shackleton. E o objetivo dele basicamente era atravessar o continente antártico. Ele queria fazer essa expedição, tinham 28 pessoas contando com ele nessa embarcação. Só que eles estavam indo lá para a Antártica e não saiu muito bem como eles esperavam. Tinha um acúmulo de gelo assim, o barco ficou emperrado ali no gelo. E as pessoas, obviamente, entraram em desespero. E uma coisa que é curioso é que Shackleton, que foi esse cara que liderou essa expedição, ele demonstrou tanta coragem que acabaram elegendo ele como o líder daquela sobrevivência. Todo mundo estava com medo, 27 pessoas estavam com medo daquilo que estava acontecendo e uma pessoa só não comprou o medo deles. No caso, Shackleton. E aí, as outras 27 pessoas começaram a obedecer ele. Por quê? Todo mundo estava com medo e ele não estava. Então ele virou o líder daquele bando. Sendo que o ser humano, ele sempre vai promover um líder para sobreviver. Gravem isso. Isso daí, no meio do oceano, que nem o que eles estavam, na Antártica, ou no mundo corporativo, vendas, mundo do marketing, tudo. Sempre vão eleger um líder. Para o quê? Sobreviver. Fizeram isso daí e elegeram ele como o líder daquela sobrevivência, em 1914. Basicamente, eles ficaram presos no gelo durante 2 anos, só que, sobre a liderança desse cara, eles foram juntando material ali ao ponto de construir vários barquinhos pequenos e conseguiram chegar aqui na Geórgia do Sul, lá na Grã-Bretanha. Isso daí é 1.300 quilômetros de distância. 2 anos depois, eles desembarcaram lá, vivos, e ninguém partiu dessa para outra. Todos eles, sobre a liderança desse cara muito corajoso. E aí eu peguei me perguntando no seguinte, já que as pessoas precisam ser lideradas para sobreviver, também tem uma outra característica que é quem lidera sempre vai ser o mais bem-sucedido do bando. Isso daí porque todos vão querer ser que nem o líder. Só que quase ninguém vai ter a coragem que o líder tem para tocar aquele negócio, para tocar aquela empresa, para salvar 27 pessoas, 28 contando com ele, do meio da Antártica. Então, muitos vão querer ser o líder, só que poucos têm a coragem. Isso daí na psicologia é o seguinte, sempre um líder, ele vai identificar o inconsciente coletivo. Ele vai olhar ao redor e vai identificar uma necessidade. A necessidade dessa viagem até a Antártica qualquer, sobreviver. Eles estavam no meio do nada, no meio do gelo, presos, sem conseguir voltar. Então,
No caso, Shackleton, ele olhou ao redor e viu o seguinte: as pessoas estão com medo. Eu não posso ter medo. As pessoas pensam que vão partir dessa para outra. Eu não vou pensar desse jeito e vou convencer todo mundo do contrário. O que fez as pessoas gostarem dele e seguirem ele foi a coragem dele. Tirando das histórias, tirando do macro, trazendo para o micro, para sua empresa, para o seu negócio. As características que você precisa adotar no inconsciente coletivo é saber o que precisa. Vamos supor, você é líder de uma empresa de advocacia. O que precisa lá dentro? Talvez leads qualificados, talvez pessoas que queiram aposentar, ou talvez pessoas que têm uma causa trabalhista na justiça, certo? Tá todo mundo correndo atrás dessas pessoas. Só que você precisa identificar o medo delas. Qual que é o medo? Ficar sem lead qualificado no final do mês? Ficar sem cliente no final do mês? E a partir daí, você vai escrever esse medo no papel e vai procurar solucioná-lo. Você solucionando esse medo, as pessoas já vão te colocar como líder. Porque sempre que você trata o medo de alguém, a pessoa te venera. Sempre que você cura o medo de alguém, a pessoa te venera. Então, líderes são curadores de medo. Tiram o medo das pessoas. E da outra ponta, eles sabem exatamente quais que são as esperanças daquele grupo. Então, se você está num grupo, sabe o medo daquele grupo, foca no medo e mostra para todo mundo que não tem motivo nenhum deles terem medo daquilo. Desse jeito, as pessoas já vão te respeitar porque você tirou o peso do medo delas. A partir daqui, você vai tocar na esperança daquela pessoa. Qual que é a esperança de alguém que começa a trabalhar? Ter dinheiro. Só que 90% das pessoas começam a trabalhar se vem nesse ciclo que a gente falou anteriormente. Corre, paga a conta, fica zerado. Corre, paga a conta, fica zerado. E acaba que eles ficam girando e girando essa roda e não chegam a lugar nenhum. A esperança deles é terem dinheiro, serem bem-sucedidas, terem uma família linda. Só que eles chegam a um ponto que depois, com o passar dos anos, eles veem que não chegaram a lugar nenhum e estão naquela mesma lá desde quando começaram, 5, 10, 15 anos atrás. Quando você consegue solucionar essa esperança ou deixar essa esperança mais forte, ou trazer essa esperança para a realidade, as pessoas vão te venerar também. Por isso que muitos coaches hoje em dia fazem muito sucesso. Por quê? Eles se apresentam como os caras que não têm medo de nada, justamente para trabalhar o medo da pessoa. E eles batem muito na esperança da pessoa. A pessoa que quer ser bem-sucedida, eles se colocam como pessoas que já venceram na vida, que querem ser aquilo que aquela pessoa quer se tornar e trabalham muito bem a esperança. Então, basicamente, você quer escapar dessa corrida maluca que acontece por aí. Todos indo para o mesmo lado, todos voltando pelo mesmo lado, todos fazendo as mesmas coisas, comendo as mesmas coisas, vivendo as mesmas experiências e tendo a mesma vida. A grande massa faz isso. Por isso que muitas pessoas são vazias, muitas pessoas não têm perspectiva nenhuma de vida, muitas pessoas já desistiram, já estão no fundo do poço, porque fazem o que todo mundo faz. E essas pessoas, que são a maioria, vão venerar um líder. Vão, muitas das vezes, idolatrar um líder. Por quê? Esse líder é exatamente quem essa pessoa queria ser. Esse líder não tem os medos que ela tem e reforça a esperança que ela tem. Então, fica a reflexão desse vídeo de hoje. Um vídeo que me pegou pensando o dia inteiro sobre como que eu ia falar disso daí sem machucar ninguém ou coisa do tipo. Então, se você gostou, deixa o like aqui. Aqui embaixo vai ter a minha comunidade, que nem eu falo todo vídeo. A comunidade está de graça até a FOMO. Se você não sabe o que é a FOMO, que é o medo de ficar de fora, eu falei uns 4, 5 vídeos atrás, o que é a FOMO e o que é o efeito manada. Quando vier a FOMO,
essa comunidade vai ser paga e vai ser um valor aí meio salgado. Então, entra agora, aproveita que está de graça. Quem entrar agora, quando ela se tornar paga lá na frente, vai continuar de graça, normal. Vou colocar tudo que eu sei lá, tudo sobre comportamento humano, investimento, venda, marketing, gestão empresarial e governança corporativa. Vou colocar tudo que eu sei lá, geopolítica também. E é isso. Deem sugestões aqui, deixa sua opinião aqui no comentário e valeu. Essa semana tem mais um vídeo aí.